Olá pessoal estudioso, sejam todos muito bem-vindos nessa aula onde nós vamos falar um pouquinho para todos vocês sobre a conquista e dominação espanhola sobre as Américas. Esse fato que tem uma repercussão tremenda que vai modificar sensivelmente a vida das pessoas, das sociedades, por exemplo, que viveu nas Américas, principalmente na questão das Américas Latinas. Na descoberta do continente, ou seja, quando os espanhóis, a partir de Cristóvão Colombo, chegam aqui nessa região em 1492, mais precisamente no dia 12 de outubro de 1492, o mundo iria mudar de forma irremediável, a partir dos contatos que iriam se desenrolar e da possibilidade de riqueza que os espanhóis visualizavam aqui nessas terras que estavam sendo descobertas por eles, no sentido em que era o primeiro contato deles nessas regiões e eles estavam ficando sabendo. Mas antes de nós nos prolongarmos nessa aula, explicando de um modo todo especial para todos vocês, não esqueça então de se inscrever no nosso canal. É o momento de você dar aquela clicada e se inscrever no canal. Assim como também é importante que todos vocês dêem o seu like e logo depois de você ter se inscrito, ativa aqui o sininho para que nós possamos avisar vocês através do YouTube quando nós lançarmos outras videoaulas, principalmente naqueles dias especiais. Mas retornando à conquista e dominação das Américas, esse fato imprescindível, muito importante para a própria formação dos povos latino-americanos, para essa sociedade incrível, nós temos esse primeiro momento em que Cristóvão Colombo chega nas Américas e começa a fazer o reconhecimento. E é claro que nas suas várias viagens, nas suas 4 viagens aqui na América, ele acabou sabendo de notícias de reinos, de territórios, de riquezas fabulosas em outras regiões. Mas não só ele, outros exploradores, ou como também poderiam ser chamados, aqueles que iam adiante, naqueles que vinham e tocavam essas regiões fazendo essa prospecção, essa verificação. E nesse momento, passado aí praticamente 3 décadas dos primeiros contatos entre nativos e espanhóis, nós temos a importante expedição que foi feita por Fernão Cortés. O espanhol Fernão Cortés, em 1519, quer dizer, menos de 3 décadas depois da primeira fase de contato entre espanhóis e nativos, ele vai, através daquilo que ele escutava, daquilo que ele ficou sabendo, das potencialidades, das notícias de riqueza em outras regiões, onde hoje seria o México, ele vai fazer essa incrível expedição ali onde era o Império Azteca. Claro que ele não sabia exatamente ali o que esperar, porque não tinham esses contatos tão regulares com esses próprios grupos. Mas as informações que foram colhidas ajudou a incentivar ele e aqueles que estavam com ele. Então ele vai fazer essa expedição chegando ali na região de Veracruz, nesse local, na praia onde hoje é território mexicano, e vai, depois do desembarque, marchar em direção ao Império Azteca. Nesse contexto dessa marcha, é claro que os astecas ficaram sabendo da notícia daqueles seres estranhos, de pele diferente, com características das roupas, tecnologias que assombravam eles pela disparidade entre a questão tecnológica, porque os espanhóis já possuíam armas de fogo, armadura, armas de metal, de aço, assim como espadas, a própria armadura, o capacete, além de tudo, armas de fogo, canhões e cavalos que foram trazidos. E isso impressionava e levantava algumas dúvidas para os astecas se eram, por exemplo, homens ou até mesmo deuses. Nessa dúvida, eles vão receber esses espanhóis meio, ainda que com o pé atrás, ainda vão receber bem, vão sondar, vão ver o que realmente eles queriam. Por isso, o Fernão Cortés, junto com seus 508 homens, vai marchar em direção ao Império Azteca, fazendo o reconhecimento, chegando em algumas vilas, algumas comunidades, recolhendo informações,
mas sem grandes constrangimentos, sem grandes problemas com relação aos próprios astecas que dominavam essa região. E aí ele vai adentrar, ele vai chegar na capital Tenochtitlan, na capital do Império Azteca, e vai ser bem recebido, e vai ter um encontro com Montezuma II, o imperador azteca, e nesse encontro, decorrido aí uma semana, onde esses espanhóis foram bem recebidos pelos astecas, que tinham esse interesse voltado àqueles homens ou seres estranhos de aparência diferenciada, que eles estavam tendo esse contato. E aí, passado uma semana, onde os espanhóis vão fazendo reconhecimento, observando o que os astecas tinham, como por exemplo as riquezas materiais, como o ouro e a prata, depois desse período, eles vão aprisionar Montezuma. E os astecas ficaram intimidados com essa situação, não levantando imediatamente uma revolta, mas sim, tempos depois, vai ter uma revolta por causa de uma ação que os próprios espanhóis fizeram, onde eles vão matar cerca de 2.000 astecas, e aí começou toda aquela guerra, o derramamento de sangue, uma revolta importantíssima, inclusive o próprio Montezuma vai ser morto. E aí nesse contexto dessa luta, os espanhóis vão ser empurrados para fora da cidade de Tenochtitlan, capital asteca. E aí, claro, como os astecas eram um povo também dominador, tinham dominado várias civilizações, vários povos na região, foi relativamente fácil para os próprios espanhóis juntar esses outros grupos e, somando forças, começar a conquista realmente do território do Império Azteca. E nesse contexto, nessas lutas que vão se desenrolando, terríveis, duríssimas, os espanhóis vão acabar vencendo. No ano de 1521, o Império Azteca teria sido então conquistado pelos espanhóis, esses liderados por Fernão Cortés. E por que os espanhóis, com tão poucos quadros, com um número tão reduzido de soldados, foram capazes de conquistar? Primeiro, a disparidade da tecnologia espanhola, a utilização de armas de ferro, armas de fogo, canhões, revólveres, que eles teriam, assim como cavalos, armaduras, que era literalmente desconhecida pelos astecas. Somado a isso, a ajuda de outros grupos, de outros povos que estavam dominados pelos astecas, e eles vão também ajudar, esses povos vão se unir aos espanhóis e vão ajudar na conquista. Outra coisa que vocês não devem esquecer é que os astecas foram muito fragilizados, principalmente por causa do grande número de doenças que vai chegar com o contato com os espanhóis. A gripe e outras doenças, como a própria varíola, acabou sendo terrível para os astecas, provocando um morticínio terrível, enfraquecendo seus quadros e facilitando, nesse caso, nesse contexto, a dominação dos espanhóis sobre esse imenso território e milhões de pessoas que faziam parte do Império Azteca. É claro que, mediante essas próprias notícias que vão chegar na Espanha, principalmente da imensa riqueza que começa a ser extraída do território hoje mexicano, do antigo território dos astecas, dessas regiões, essa riqueza, esse fluxo de metais preciosos, ouro e prata, que vai fascinar profundamente os próprios espanhóis e as outras nações, os outros europeus, vai fazer com que o sonho de riqueza acabasse se espalhando com muito afinco, porque tinha se tornado uma grande realidade. E sim, nesse caso, outros grupos, outras expedições vão tentar conquistar outros territórios. E aí é onde nós temos a expedição de Pizarro. As notícias de que deveria existir uma civilização mais ao sul, onde hoje é a América do Sul, e nós estamos falando dos Incas, começava a chegar essas notícias aos espanhóis de que nessas regiões deveria ter outro grande reino,
E aí, esse outro grande reino é o próprio Império Inca. E no caso do Império Inca, o Francisco Pizarro vai com um grupo de cerca de 180 soldados, 30 cavalos e algumas pequenas peças de artilharia, armadura e equipamentos modernos para a época, e vai desembarcar em Tumbes e começar sua marcha em direção à capital do Império Inca. É claro que quando ele desembarca, os espiões incas vão informar o imperador, que na época era o Atahualpa, que tinha entrado numa guerra civil. Atahualpa tinha entrado numa guerra civil contra o seu irmão Huasca. E nesse caso, essa guerra civil que foi terrível, duríssima, fragilizando o próprio império, vai fazer com que se tornasse mais fácil ainda para conquistar os territórios dos incas. As notícias então que passam a chegar ao Inca Atahualpa, o imperador Inca, sobre esses seres estranhos, diferentes, com equipamentos estranhos, esquisitos, fascinou ele, e ele vai marcar justamente um encontro com Francisco Pizarro na cidade de Cajamarca. Esse encontro deveria ser pacífico, onde teria apenas o contato, algumas conversas, algumas relações, ali sobre as próprias diferenças de um povo com outro, mas é claro que o Francisco Pizarro estava com outras intenções. E nesse caso, ele vai acabar por capturar o Atahualpa e pedir um resgate por ele. E aí os incas vão passar meses recolhendo ouro e prata que deveriam ser usados como pagamento de resgate, mas no final o próprio Francisco Pizarro acabou dando ordens para que o Atahualpa fosse executado. É claro que vai se desenrolar diversos problemas e lutas antes da dominação, antes da conquista total. Como bem vocês sabem, o Francisco Pizarro teria chegado na região do Império Inca por volta do ano de 1532 e marchado e feito essa conquista desse território, quando depois ele e outros espanhóis vão inclusive dominar a própria cidade de Cusco, a capital do Império Inca. E sendo bem centralizado, ficava muito difícil ainda manter o esforço de guerra, esforço de luta. Mas que fique claro também na mente de vocês, os incas não vão se render totalmente. Ainda vai demorar cerca de 40 anos, mesmo quando os espanhóis conquistaram suas principais cidades, ainda vai demorar aproximadamente 40 anos na resistência, ou seja, cerca de 40 anos de luta, de resistência dos incas contra a dominação espanhola. Nesse contexto dessas lutas, como vocês estão vendo, nessa dominação espanhola sobre as Américas, com o passar do tempo, e é claro, as próprias notícias de ouro e riquezas que começam a chegar com cada vez mais frequência na Espanha, os reis espanhóis, o rei da Espanha, o governo espanhol começa justamente a tratar, a organizar esse imenso território de forma a tirar a maior quantidade de riqueza possível, como por exemplo, da prata que foi descoberta na mina de Potosí, ou seja, na montanha de Potosí, onde encontraram a maior jazida de prata jamais sonhada no mundo. Agora, os espanhóis tinham acesso a ela. Então, no caso dessa jazida, foi importantíssima para o fluxo de riqueza que vai chegar na própria Espanha, a partir da descoberta dessa mina, no ano de 1545, uma imensa quantidade de riqueza passa a fluir, de prata passa a chegar na Espanha. Toneladas e toneladas de prata todos os anos, até o esgotamento dessa mina. Os espanhóis, então, tendo o controle dessas áreas, desse território que é a América Latina, no seu território, claro que a gente exclui aí o território português, que inclusive durante um tempo depois inclusive pertenceu à Espanha, mas vamos excluir agora. É importante lembrar que então a Espanha vai dividir esses territórios administrativamente em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais.
Os 4 vice-reinos eram as regiões mais ricas, no sentido de que eram os locais onde eles tiravam mais riqueza, como prata, como ouro. No caso, por exemplo, do México, que passou a ser chamado de vice-reinado de Nova Espanha. As outras regiões que não tinham uma riqueza tão grande a ser extraída naquele momento, não encontraram algo de tão valioso, foram chamados de capitanias. Nessas regiões, que serviam de área de contato, de fluxo também das próprias populações e riquezas, também servia para a administração, colocando um governador, e nos vice-reinos, um vice-rei, alguém sempre ali espanhol. Nesse contexto, dessa dominação, desse controle, os espanhóis, passando a dominar, vão tirar tanta riqueza das Américas que a Espanha, no século XVI, vai se tornar a nação mais rica do mundo. No século XVI, o fluxo de metais preciosos, de riqueza, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de produtos, chegam na Europa, chegam na Espanha. É tão grande essa riqueza que vai se tornar a Espanha simplesmente a nação mais rica do mundo. Mas para que vocês entendam melhor essas próprias situações, é importante que todos vocês vejam minhas outras videoaulas e vá somando esforços para compreender tudo isso que acontece no mundo, como por exemplo, as videoaulas que nós já fizemos sobre o Império Inca, Império Azteca, também sobre outras regiões como por exemplo o Império Maia. Também dá aquela olhada na videoaula sobre a própria independência, a emancipação da América Latina. Vá lá, assista, veja essas relações, essa política internacional, as grandes mudanças que projetaram, que influenciaram profundamente o destino das sociedades humanas, se transformaram de forma irremediável a vida das pessoas. Isso inclui a sua também, isso inclui a minha, a de todos nós. Não esqueça então, pessoal, de se inscrever no nosso canal, assim como também é importante que vocês dêem o seu like. E já que você se inscreveu, não esqueça, ativa aqui o sininho para ser informado quando nós lançarmos outras videoaulas, outros materiais. Envie essa videoaula para outras pessoas. Envie ela, envie também o link do canal. Envie um link do canal para outras pessoas poderem ter acesso e justamente ser informado daquilo que acontece no mundo e como realmente é. Porque sabem, fiquem sabendo, muitos mentem, muitos enganam e estão distorcendo a verdadeira história como realmente ela aconteceu. Não me prolongando mais aqui com vocês, estamos nos despedindo. Até a próxima, pessoal.